Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o derby que aconteceu pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no empate entre Corinthians 1, Palmeiras 1. Um grande jogo aí, um jogo onde o Palmeiras foi melhor, o Corinthians se defendeu bem aí, especialmente no segundo tempo, quando o Palmeiras veio para cima. Mas antes de falar da partida aí, de trazer os números, renda, classificação, estatísticas da partida e os próximos jogos dos dois times, eu peço, já deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, e se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, que isso sempre ajuda muito o canal. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre essa partida. Num jogo onde o primeiro tempo, no meu ponto de vista, foi muito equilibrado, onde o Palmeiras começou bem a partida, tomando conta das ações, até a chegada do pênalti, quando o Vitor Roque faz o gol de pênalti. Um pênalti indiscutível, onde o Charles deu bobeira, né? Um pênalti juvenil, eu diria, por parte aí do jogador do Corinthians. O Flaco talvez tivesse a opção só do outro lado para tocar, mas tinha três, quatro jogadores cobrindo. E eu achei que o Charles, que foi improvisado hoje na lateral direita, deu bobeira, né? Bom, depois do gol, o Corinthians parece que deu uma ajustada, seguiu para frente, teve uma falta, cobrança na área. Gustavo Henrique, sempre iluminado contra o Palmeiras, cabeceia, a bola desvia no jogador do Palmeiras e entra. O juiz deu o gol para Gustavo Henrique, porém, para mim, achei que foi um gol contra, né? Daí em diante, o Corinthians controlou ali o primeiro tempo, então foi um primeiro tempo de boas ações do Palmeiras no começo do jogo, o Corinthians reequilibrando, tentando ali chute de meia distância. No finalzinho, o Palmeiras tentou dar uma avançada no primeiro tempo, mas nada conseguiu. Segundo tempo, o Corinthians veio com um alto campo, quis jogar numa situação de contra-ataque. Por quê? Porque ele está muito esfarelado, o Corinthians, né? Foram muitas baixas na lateral direita, Mateuzinho, na lateral esquerda, Bidu, no ataque, Yuri Alberto. Já não tinha Carrilho, já não tinha José Martinez. Então, o Corinthians, assim, com poucas opções, com o Charles improvisado na lateral direita, porque não tem o reserva. O Jacaré, que veio da base, não foi aproveitado. E também não acho justo que fizesse isso com o garoto num jogo como esse, desse porte, né? Mas o Corinthians conseguiu aí segurar as ações do Palmeiras, um Palmeiras que foi melhor, que mereceu a vitória, mas que saiu novamente com o empate, para a tristeza lá do Abel Ferreira, que na coletiva comentou, né? Que jogou bola novamente, jogando fora, mas não ganhou. Elogiou a entrega do time do Corinthians, como sempre faz em todas as partidas com o Palmeiras, e já o Dorival também reconheceu, né, que o Corinthians estava abaixo por conta das ausências de vários jogadores e que eles sabiam que ia passar por esse processo por conta da adaptação do Charles na lateral direita. E aí manteve o Memphis em campo, o Memphis que não foi tão bem na partida, mas ficou em campo que o Dorival considera que ele estava prendendo muito ali a bola. E de fato, tecnicamente, ele sabe prender a bola, mas ofensivamente o Corinthians nada fez, não conseguiu encaixar os contra-ataques e o Palmeiras foi extremamente superior. Não fosse o Hugo, né? Fazer uma defesa incrível no lance do Maurício, o Palmeiras talvez tivesse ganhado a partida contra o Corinthians, que reconhecidamente não esteve bem na partida, especialmente no segundo tempo, tá? No primeiro tempo, como eu disse, muito equilíbrio. Bom, e quem foi lá na Neoquímica Arena, né, que foram os 44.969 torcedores que pagaram, deu ali uma renda para o Corinthians de 3.208.887,30 nesse 1-1, incentivou muito o Corinthians, como sempre faz, viu de certa forma um jogo muito disputado, com a parte técnica um pouquinho abaixo por conta do Corinthians, que pensou mais em se defender do que atacar, e o Palmeiras vivendo de muitos chuveirinhos na área, né? Quando um time se fecha, ele usa muito desse artifício. A torcida reclamava muito lá na coletiva, nos chats ali em relação a essa questão do Abel. Um Abel apático na entrevista hoje, mas um Abel calmo também, né?
o Dorival no jeitão de sempre. O empate, para mim, justo, né? Um empate justo para as equipes, apesar dos números maiores do Palmeiras, né? E que o Palmeiras buscou mais a partida. Digo justo por conta do que se apresentou principalmente no primeiro tempo. No segundo, o Palmeiras merecia mais a vitória do que o Corinthians. E os números representam bem o que foi o jogo, né? De um Palmeiras que teve mais vantagem durante o jogo em termos de números, né? Ele teve aí 54% de posse de bola contra 46% do Corinthians. O Corinthians chutou 9 vezes a gol, né? Já o Palmeiras chutou 15 vezes. O Corinthians teve 2 escanteios, o Palmeiras teve 10. O Corinthians desarmou 17 vezes, o Corinthians 15. Foram 17 faltas de cada lado, o Corinthians com 2 amarelos, o Palmeiras com 4 amarelos e nenhum vermelho aí para os dois times. Então, se olharmos friamente para os números, o Palmeiras jogou como se estivesse em casa partindo para cima do Corinthians. Fruto, talvez, dessa questão de que nos resultados o Corinthians esse ano foi totalmente superior, né? O Palmeiras ganhou apenas uma das 8 partidas. Esses dois times não se enfrentam mais no ano de 2025. O Corinthians ganhou 3 vezes e foram 4 empates. O Abel aí muito abaixo do que costuma fazer com o Corinthians, né? Ele até relatou essa questão que ao longo da história dele aqui deu uma cutucada no Corinthians, que ele já enfrentou vários treinadores, também para não reconhecer que o Corinthians foi aí superior em termos de resultados com o Palmeiras esse ano. Isso há de ser dito, há de ser valorizado o Corinthians que eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil e ganhou o título paulista em cima do Palmeiras também, não é verdade? Então, gente, em termos gerais, é isso, tá? Primeiro tempo equilibrado, segundo tempo melhor o Palmeiras, resultado de 1-1 no final, vai ser um ponto para cada lado. O que aconteceu na classificação? O Palmeiras perdeu uma excelente oportunidade de subir na tabela, parou nos 43 pontos, fica ali na mesma situação com um jogo a menos do que o Flamengo, né? E podendo ficar um ponto atrás do Flamengo e ultrapassar o Cruzeiro quando fizer esse jogo a menos. Já o Corinthians, né? Ele segue ali em 11º lugar, agora com 26 pontos, junto em termos de pontos com o Ceará, mas com um jogo a mais, mas dá uma respirada ali olhando para a tabela, que olhando para baixo ali, onde o Corinthians está no momento, o Juventude tem 21 pontos, o Corinthians abre 5 pontos da zona de rebaixamento e aguarda o jogo que terá o Vasco ainda, para ver como é que fica essa situação. Esses 5 pontos podem cair para 4 caso o Vasco vença o jogo que tem a menos, né? Agora o Corinthians volta a jogar contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro no sábado, dia 13/9, no Maracanã, e o Palmeiras no Brasileiro volta a jogar no dia 13/9, às 18h30, não na Neoquímica Arena, na realidade é no Allianz Parque, né? Eu coloquei aí errado, mas na Copa do Brasil, o Corinthians joga no dia 10 o jogo de volta contra o Atlético Paranaense. O Corinthians que ganhou o jogo de ida. Se vencer, chega às semifinais da Copa do Brasil, que serão realizadas somente após o término do Campeonato Brasileiro, nas datas de 10 e 14, as semifinais de dezembro, né? E depois, a final, se o Corinthians passar, será no dia 17 de dezembro e depois no dia 21 de dezembro. Espero que você tenha ficado bem informado, tenha gostado da análise. Se gostou, é claro, né? Deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais mesmo? Compartilhe com os amigos, com a família. Valeu, um grande abraço, até mais.